Então este é o tempo, vamos começar. Boa tarde a todos, obrigado pela vossa... É lá, assim não vemos ninguém, se calhar era bom abrir um bocadinho. Nós não viemos aqui para ser as vedetas da... Não se importam de abrir a... Exato, acho que assim é. Vemos vocês a nós e nós vemos a vocês, que também é importante. Muito obrigado. Estava a dizer muito obrigado pela vossa presença aqui neste painel que vai refletir um bocadinho sobre a espiritualidade. Agradeço também à equipa que organizou o convite, que me dirigiu para estar aqui presente nesta mesa e moderá-la. Chamo-me Juan Ambrósio, é um nome estranho, mas e é com todo o gosto que aqui estou. Sou professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa e, portanto, estas áreas são áreas também que me interessam sobremaneira e que eu vou acompanhando no dia-a-dia do meu trabalho. E esta mesa aqui tem depois várias pessoas, já as apresentarei, e o tema é de facto ligado ao tema central. Este é o tempo para esperar contra toda a esperança. Leia-se a questão aqui da desesperança, não é? Das esperanças sem sentido, das esperanças pequeninas que às vezes temos, que em todo o caso, apesar de serem pequeninas, porque são esperanças, já são positivas, porque já introduz alguma dimensão de positividade no pequenino, que pode ser a esperança pequenina, enfim, só para baralhar um bocadinho estas coisas, não é? Mas é sobretudo o tempo de, com esperança, trabalharmos por um mundo diferente, um mundo onde haja a justiça, onde haja a paz e, sobretudo, um mundo onde se possam amar as pessoas uma a uma. E é assim que termina a última frase do título deste quarto encontro. Antes de passar a palavra, um brevíssimo enquadramento sobre estas questões da espiritualidade, porque pode, à partida, até pensarmos que isto é um bocadinho um contrassenso. Estamos a falar em trabalhar pela justiça, pela paz, amar as pessoas, portanto estamos a falar do concreto, do que toca, e de repente vimos para um painel da espiritualidade que pode parecer que nos está a apontar para o céu, para a estratosfera, para coisas menos concretas. E a pergunta é, será? Será que é assim mesmo? Talvez não seja mesmo de todo assim. Em todo o caso, também convém uma nota, e esta queria dar muito rapidamente. A espiritualidade é hoje, para quem está atento a estas coisas, e se calhar vai-vos parecer paradoxal, algo que está na moda. E vocês ouvirão, se estiverem com atenção, basta ir a uma livraria da moda e procurarem nas prateleiras e verão um número cada vez maior de livros de espiritualidade, de autoajuda e desse tipo de coisas. A pergunta é, do que é que estamos a falar quando falamos em espiritualidade? E mais do que espiritualidade, a expressão é utilizada no plural, espiritualidades. Cito dois pequeninos textos, um de 96, onde um autor, José Luís Aranguren, que refletia sobre a religião hoje, em 96, diz-nos assim: a nossa época é evidentemente de diminuição na pertença às religiões estabelecidas e, simultaneamente, de surgimento por todo lado de novas formas de experiência religiosa, umas simplesmente independentes da ortodoxia recebida, ainda que sem romper com ela, outras totalmente afastadas da institucionalização, algumas erráticas e não poucas supersticiosas, como antes dizia. Parece indubitável que assistimos ao retrocesso das igrejas e ao avanço das religiões. Esta última parte poderia claramente ser traduzida assim, eu traduzi fielmente ao autor, mas eu penso que poderia ser claramente traduzida assim: assistimos hoje em dia ao retrocesso das religiões e ao avanço das espiritualidades. Porque é isso que ele está a dizer quando diz as igrejas, está-se a falar das religiões institucionais. 10 anos depois, um outro autor, José María Mardones, também a interrogar-se sobre o lugar de Deus nos nossos tempos, 10 anos depois, estes tempos, vai dizer isto: muda a atitude do crente no que diz respeito a Deus. De herdado e recebido de uma tradição e de uma igreja, agora coloca-se a ênfase na procura e no descobrimento pessoal. Há uma atitude que é mais de peregrinagem, onde se valoriza mais a procura do que a meta ou o retrato final. Interessa mais o processo da própria procura
a aventura de estar perto do mistério, o persistir e rastrear as suas pegadas do que a afirmação ou assentimento de verdades ou imagens doutrinais. Vale mais para o indivíduo atual a experiência do que a teologia. E aqui poderia ser dizer, vale mais a experiência, a sensibilidade, do que propriamente qualquer tipo de reflexão. Ou seja, estas questões da espiritualidade estão verdadeiramente hoje na moda, mas com tonalidades muito diferentes e não devemos hesitar de refletir sobre elas. Aliás, aquele prognóstico que dizia que o século XXI seria verdadeiramente um século de não-religião, não é? Porque a religião iria morrer, mostrou-se redondamente enganado, redondamente errado, e hoje, se tivermos com atenção, assistimos de facto à proliferação de experiências nesta área. Agora são experiências que não têm já só a tutela das instituições religiosas, mas há de facto um crescer de espiritualidades. E é portanto bom que estejamos atentos e que saibamos refletir estas coisas. E é um bocadinho, mas ligando estas duas dimensões, a dimensão da espiritualidade, o que quer que isso seja, e vamos refletir um bocadinho sobre isso, sobre o que é que pode ser a espiritualidade, como eu arranjei aqui umas palavras, este tom, esta tonalidade, este sabor, este cheiro, este ar de família, que une todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo, na espiritualidade cristã, mas depois vai recebendo sabores diferentes, com condimentos diferentes, conforme ela é vivido por gente que vai beber esta fonte a Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, aqui também um bocadinho, embora com as comunidades de vida cristã, não é? Ou ali à espiritualidade ligado mais ao pensamento da Opus Dei, da reflexão da Opus Dei, mas há um ar de família em tudo isto, eu já apresento as pessoas, há um ar de família que nos reúne todos dentro da família cristã, uma maneira de dialogar, uma maneira de ver, uma maneira de agir que nos vai unindo. É essa interrogação que nos une aqui hoje à tarde, de refletirmos um bocadinho sobre como é que é isto da espiritualidade, como é que é isto da oração, que era esse o pedido que foi feito aos membros desta mesa, que como é que a oração, com estas marcas peculiares que já vamos ver, podem ser alimento de esperança. E termino com esta imagem recorrendo à sabedoria popular, que a gente tem muito a aprender com a sabedoria popular também nestas coisas. Quando o povo, deixa-me dizer assim, olha para uma mulher que está grávida, o que é que o povo costuma dizer? Ela está de... É assim. Eu encontro nesta palavra, nesta imagem, uma das imagens mais bonitas para falar disto, que é a esperança cristã. Porque trata-se, no fundo, de não estar à espera, sentado a que as coisas aconteçam. Todos nós sabemos de experiência própria ou de proximidade que uma mulher grávida não espera. O que faz é prepara hoje as coisas para que esse amanhã, que já é hoje, que já está a marcar o hoje, possa acontecer plenamente. Essa imagem para mim é muito poderosa, porque no fundo, penso eu que é disso que se trata a esperança cristã. É de fazer hoje tudo o que está ao nosso alcance, todas as possibilidades, tudo o que está ao nosso alcance pela justiça, pela paz, pelo amor às pessoas, para que esse futuro comece a ser já hoje. Ainda não o é plenamente, mas já marca o nosso dia, já marca até a nossa psicologia, até a nossa... Quem fez essa experiência de ser mãe sabe bem, eu ponho-me aqui para aqui, acho que não para esta banda, mas para aqui para esta banda assim. Há ali uma mãe-pai, mas também fez essa experiência e sabe bem como esse futuro, que ainda não é plenamente, já tomou conta do presente e já faz com que nós organizemos. Esse é o desafio. Como é que a oração pode contribuir para isso? É isso que vamos ver. E para isso vamos ouvir, eu vou começar a apresentar quem está aqui à minha direita, vou apresentando um de cada vez. A Teresa Diniz Cardoso, que nasceu em Coimbra, mas que atualmente vive em Lisboa. Estudou em Santarém e depois regressou a Coimbra, onde se licenciou em Direito. É membro das comunidades de vida cristã desde 88, onde já foi animadora, membro da equipa de formação e da equipa nacional e atualmente é guia destes grupos. Também estudou Ciências Religiosas no ISCRA, Aveiro,
e faz parte da equipa dos exercícios espirituais na vida cotidiana, também ligada à inspiração dos jesuítas. E é ela a palavra. Muito obrigado, Teresa. Muito obrigado, Juan, por esta apresentação simpática e muito obrigada a todos por estarem aqui connosco e por partilharem esta tarde. Eu vou-vos falar da minha experiência, como já foi dito, pertenço desde o meu tempo de universitária à comunidade de vida cristã, ou mais conhecida por CVX. O X não é verdadeiramente X, mas é aquela letra grega de Cristo, exatamente, igual a Cristo. E, portanto, estou muito ligada à espiritualidade inaciana e uma das fontes, eu não posso falar da oração e da minha vida de oração, sem falar dos exercícios espirituais, que são assim a fonte principal e que me tem alimentado ao longo destes anos todos. Quando frequentava em Coimbra um centro universitário, foi por aquilo que entrei, comecei a estudar para o centro universitário, que era orientado por padres jesuítas, e onde se também se aprendia outras coisas, e designadamente a rezar. Uma das coisas que me impressionou muito na altura, que eu posso dizer-vos que quase me chocou, por me parecer uma coisa impossível, era que às tantas, um dos padres com quem eu costumava ir conversar dizia-me: o que é importante é ter uma relação pessoal com Deus. E aquilo, o que é isto, ter uma relação pessoal com Deus? Não é? Parecia qualquer coisa que era provavelmente algo que os místicos tinham acesso, que talvez as pessoas que vivem em conventos ou em mosteiros pudessem ter algum acesso. Agora, como é que eu, uma rapariga de 20 anos, vivendo numa vida muito normalita, não é? Ali no meio do ambiente universitário, como é que eu poderia ter uma relação pessoal com Deus? A experiência dos exercícios espirituais, para mim, foi de facto este começar a caminhar em direção a isto, não é? A tornar isto uma coisa real. Como alguns amigos meus às vezes dizem, a experiência é de como se Deus descesse dos altares e viesse viver aqui connosco, outra vez. Não é? E para vos explicar um bocadinho, não vos vou obviamente fazer aqui nenhuma conferência sobre os exercícios espirituais, mas tenho que vos dizer assim, algumas coisas principais, as suas linhas principais, para irmos conversando e eu poder ir também dando algum significado maior àquilo que vou dizendo. O Santo Inácio não escreveu um tratado de teologia, nem um manual sobre a oração. Não é isso que se trata dos exercícios. O que ele fez foi, ele viveu uma experiência, ele já era cristão, mas viveu uma experiência de uma conversão completamente diferente, em que o tirou daquele cristianismo mais tradicional e sociológico, se quisermos assim, para uma experiência de Deus que transformou profundamente toda a sua vida, que lhe deu um outro rumo e que enfim, deu origem a esta família enorme. Isto já foi há 500 anos e que tem alimentado ao longo destes 500 anos tantas pessoas, e que hoje em dia os exercícios não são, obviamente, um património exclusivo dos jesuítas, nem das ordens religiosas inacianas, nem dos leigos inacianos, mas é um dom dado à Igreja que as pessoas, qualquer pessoa pode usar e experimentar. Bom, então, a primeira nota é isto, é que é algo que resulta de uma experiência de Deus. Ele dizia que, às tantas dizia do seu processo, que parecia que Deus o ensinava como se fosse um mestre de escola a ensinar alguém, ou uma criança que está nos bancos de escola. E ensinava o quê? Ensinava-o a deixar-se conduzir por ele. Então, esta experiência de Santo Inácio, que depois ele percebeu, que ele foi tomando notas, porque percebeu que aquilo podia ajudar outras pessoas. E, portanto, os exercícios nascem disto, de uma experiência de conversão e do desejo de ajudar outras pessoas. E o que é que são os exercícios? Bom, os exercícios têm esse efeito na nossa vida, e Santo Inácio acreditava muito nisto, que é de nos colocar perante Deus, assim, de acreditar profundamente que Deus se comunica diretamente à criatura e que a criatura tem a capacidade de ouvir aquela palavra que Deus lhe comunica. Claro, através da palavra de Deus, através das Sagradas Escrituras, com certeza, mas também através daquilo que Santo Inácio chama as noções espirituais. E que é nós percebermos
que de facto Deus nos fala se estivermos com atenção. Bom, é verdade que é preciso criar as condições para que possamos ouvir, porque normalmente Deus fala naquela brisa suave, que se estivermos distraídos ou se houver muito ruído à nossa volta, podemos não escutar. Então, por isso, normalmente os exercícios e a forma como Santo Inácio os concebeu era um mês de retiro. E os exercícios completos é assim que se dão. Um mês de retiro, em que a pessoa se retira do mundo, numa experiência de profundo silêncio, e que está ali para escutar o que é que Deus tem para lhe dizer, para perceber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, hoje em dia, mas desde este início, o Santo Inácio também pensava, isto é muito importante para nós leigos. Há pessoas com vidas muito ocupadas, não é? Na altura já era verdade e hoje em dia ainda muito mais. E, portanto, podem não ter a disponibilidade para se retirar durante um mês. E por isso escreveu uma anotaçãozinha em que dizia, então, para estas pessoas, desses exercícios para 1 hora de oração por dia, ao fim de não sei o quê. Portanto, hoje em dia, uma das modalidades de fazer exercícios podemos fazer também com outras pessoas, em grupo, mas durante 8 meses, em que temos o compromisso de 1 hora de oração por dia e que depois, enfim, há um acompanhamento de 15 em 15 dias com alguém que nos acompanha e que nos ajuda a entender a experiência, etc. E depois, uma vez por mês, reunimos quem está a fazer a experiência para partilhar e são lançados os pontos para o mês a seguir. Mas muitas vezes a experiência que também nós fazemos e que é muito bom, é muito saudável, faz-nos muito bem, é de facto nos retirarmos alguns dias. Pode ser 3 dias para quem está a começar, ou então de uma semana, já assim uma coisa um bocadinho mais, que ajuda a ir mais em profundidade. E os exercícios começam com este pórtico de entrada, em que isto é um bocadinho como a apresentação de hoje da manhã. Lembram-se da cosmóloga que nos coloca perante a beleza do universo e a beleza da criação, no fundo, e que Santo Inácio abre com este pórtico em que nos ajuda a perceber o sentido das nossas vidas. E ele diz, o homem é criado para amar, louvar e servir a Deus. O homem é criado para isto, para amar, louvar e servir a Deus. Esta é a finalidade da nossa vida. E mediante isto salvar a nossa alma, ou que também podemos dizer de outra maneira, e mediante isto ter uma vida realizada, realizarmos a nossa vocação humana profundamente. E Deus criou todas as coisas da terra, todas as maravilhas da terra, quer da natureza, quer também toda a forma como nós vivemos, como nos organizamos, as outras pessoas da nossa vida, a cultura, a música, tudo na terra existe para nos ajudar a realizar esta nossa vocação ao amor. No fundo é disso que se trata, a nossa vocação ao amor. De onde se segue que então, se é assim, nós devemos usar todas estas coisas, todas estas qualidades, tanto quanto elas nos ajudam a este fim, e devemos abster-nos de as usar quando elas nos afastam para isso. Mas para que isto seja possível, então temos que nos tornar pessoas interiormente livres. Livres, ter aquela justa distância em relação às coisas para que saibamos então fazer, usar tanto quanto sim ou não. Bom, para esta... e então, tornar-nos livres para quê? Para exatamente conseguirmos escolher somente aquilo que nos ajuda. Pronto, então este é o momento de entrar. É aquilo que nos coloca na disposição certa para depois fazer o resto do caminho. O passo a seguir é nós percebermos que estamos muito longe daqui. Não temos esta liberdade. Não escolhemos sempre a coisa certa. E fazemos a experiência da fragilidade humana. Nossa, no mundo à nossa volta. É a experiência que fazemos todos os dias. Mas é também não ficar aqui agarrado, mas perceber que Jesus vem exatamente ao nosso encontro, exatamente aí, onde nós nos sentimos mais frágeis, exatamente quando nos reconhecemos mais frágeis, Ele vem para nos salvar. E o Santo Inácio, no fim desta meditação, coloca-nos perante o crucificado e que nos perguntamos, que tem feito por ti, Jesus? E que quer fazer por ti, não é? Porque o perdão de Deus é como se fosse uma nova criação, não é? Há aqui um curar profundo das nossas feridas. E como diz o Papa Francisco, Deus nunca se cansa de perdoar. Não sei que às vezes nos esquecemos e parece que nos cansamos de pedir perdão, mas Ele nunca se cansa. E, portanto, restaura-nos, dá-nos uma nova dignidade. E mais do que isso, é que confia em nós, porque nos convida a trabalhar com Ele. E é isto, Jesus convida-nos a viver com Ele e a trabalhar com Ele. E depois passamos todos o resto dos exercícios, passamos a olhar para Jesus.
Olhar primeiro para Jesus de Nazaré, para percebermos como é que ele, como um homem, vivia. E vivia, como é que ele se relacionava com cada pessoa, o que é que ele fazia, como é que ele usava o seu dia, como é que é um dia de Jesus, como é que era, não é? Desde o estar com os amigos, o curar aquelas pessoas que eles vinham ter com ele, o dizer aquela palavra de esperança àquela outra pessoa, o recolher-se à noite para o diálogo com o Pai. E como é que o coração? Porque aqui a graça a pedir é o conhecimento interior de Jesus, conhecimento não só do coração dele, mas também o meu conhecimento que me afeta o coração, para mais o amar e seguir. Porque nós só seguimos quem amamos, não é? Todos temos essa experiência. E depois, exatamente olhando para Jesus, vamos também percebendo quais são os seus critérios. E aqui é preciso também usar a inteligência. Santo Inácio coloca aqui umas meditações exatamente, umas mais viradas para a inteligência, outras mais para a vontade, outras mais para o afeto, porque envolve-nos a todos nós como pessoas, a nossa pessoa toda, tudo aquilo que nós somos. E é o deixar-me pedir a luz para ser inteligente e perceber, no meio de todas as atrações da vida, porque todos nós fazemos esta experiência de sermos atraídos para o bem e de sermos atraídos para o menos bem, não é? E de às vezes ser confuso, de não se perceber claramente o que é exatamente aquilo que é a escolha certa por Jesus, de acordo com os critérios por Jesus, ou que não é. Porque a vida é complexa, o mundo é complexo, as coisas não são a preto e branco, não é? E, portanto, é preciso ir aprendendo a discernir. E o discernimento é, de facto, uma das ferramentas mais importantes que nós hoje, e sobretudo nós que vivemos imersos no meio do mundo, precisamos de ir utilizando. A vida não é a preto e branco. Não existe. Isto é proibido, isto é permitido, isto era muito fácil que fosse assim. Não é. Não é? E, portanto, temos que perceber, por um lado, conhecendo claramente quais são os critérios de Deus e quais são os critérios do mundo, pedir a graça ao Senhor para não nos deixarmos enganar. Ter aqui como referência, nós sabemos, Jesus escolheu uma vida de pobreza, de humildade e de serviço. E sabemos que não são esses os valores do mundo, não é? Que a todo momento nos vendem a importância da riqueza, do sucesso, de uma vida fácil, de uma vida em que somos reconhecidos e que procuramos, se calhar, a glória também disso, não é? E pronto, e portanto é preciso a todo momento perceber estes dois tipos de critérios que se confrontam no nosso coração, não é fora de nós, é dentro de nós, no nosso coração, e sermos capazes, e por isso aqui também a questão da vontade e do afeto, de nos determinarmos e de escolhermos aquilo que são os critérios de Jesus no meio do mundo. Isto tem de ser passado aqui pelo crivo da paixão e ressurreição de Jesus. Hoje alguém, numa das conferências da manhã, dizia que a paixão e a ressurreição do Senhor são o motor do mundo. E são, não é? E são também o motor da nossa própria vida. Porque não existe seguir Jesus sem passar pela cruz, todos sabemos isso. Não exige sermos capazes de, no meio do nosso mundo do trabalho e de amigos e tudo isso, termos às vezes a necessidade de tomar opções corajosas sem que isso tenha este preço a tomar. Mas também sabemos, e aqui entra a esperança, sabemos que tudo isto faz sentido. Porque tudo isto é assumido por Jesus ressuscitado e que Ele está connosco sempre, até ao fim dos tempos. E é Ele que nos envia, e que nos envia a cada dia às nossas vidas concretas, à vida tal como ela é. Não é a fugir do mundo, não, é estar com Ele no mundo. E pronto, este é assim, em 2 minutos, e portanto, com tudo que isto tem de insuficiência, mas que é um bocadinho passar-vos a experiência do que é fazer estes exercícios espirituais. Que depois é uma experiência que se vai aprofundando um bocadinho com este exercício de espiral, em que voltamos todos os anos e em que voltamos. E como é que isto depois, porque é uma experiência muito forte, não é? Esta experiência de nos afastarmos do mundo e estarmos ali uma semana em silêncio. E o silêncio tem esta coisa, não é? De, ao princípio estranha-se. De repente passamos pelas pessoas e não conversamos uns com os outros. Como é que isto é? E depois começa a transformar-nos e a dar-nos um olhar diferente
um ritmo diferente, obrigada, um ritmo diferente e o silêncio transforma-se num silêncio interior, aquele silêncio interior onde Deus fala. Então, como é que isto depois, esta experiência se prolonga na vida do dia-a-dia, quando nós estamos no meio. E eu aqui queria-vos falar da minha experiência na comunidade de vida cristã, que tem a ver com, de alguma maneira, nós irmos, eu acho que todos nós, de alguma maneira, temos este nosso grupo de referência, não é? Que é o podermos também ter este lugar onde vamos partilhando a nossa oração. E como isso nos ajuda e nos estimula a continuar e ajuda-nos a atravessar os desertos da vida. E depois também falar-vos de uma coisa que é muito importante na minha vida de oração e que eu partilho com todos, porque também é uma coisa que o Papa Francisco tem dito muito, que é, já ouviram falar todos com certeza, nesta questão da oração dos 5 dedos, os dedos da mão, não é? E como isto, claro que toda a oração da Sagrada Escritura e a Eucaristia, tudo isso são ferramentas essenciais. Mas esta ferramentazinha tão simples, tão pequenina, pode ser muito transformadora. Porque nos ajuda a estar sempre ligados e a estar sintonizados com esta verdade que é nós somos enviados por Jesus todos os dias. E, portanto, ao fim do dia, voltamos com Ele e contamos de como é que foi o nosso dia. E chama-se Exame Inaciano, ou pode-se chamar também oração para buscar e encontrar Deus em todas as coisas. E é eu chegar ao fim do meu dia e revê-lo e agradecer. E estar aqui imenso tempo a agradecer. Eu acho que eu cada vez, quanto mais vou agradecendo, mais percebo como agradeço pouco. Tanto bem recebido, em coisas muito concretas, como estar aqui nesta sala, por ter antes tido tempo para tomar um café. Coisas mesmo concretas da nossa vida, do dia-a-dia. Mas ir desenvolvendo este olhar, que é um olhar e um coração de gratidão, em que reconhece a presença de Deus nas mais pequeninas coisas e o amor de Deus nas mais pequenas coisas e nas pessoas que nos atravessam o dia. Depois, pedir luz, porque na verdade o meu olhar está sempre contaminado, quer ou queira que não, por mim própria, não é? Pelo meu eu. E portanto pedir luz para que o Senhor me ajude a ver mais profundamente no meu dia onde é que eu fui capaz de encontrar, onde é que eu fui capaz de escolher ou onde eu não fui. E tive este olhar, que não é um olhar recriminador, nem é um olhar para eu ficar sobre mim própria, autopenitenciar-me e fechada em mim, mas é um olhar sobre a misericórdia de Deus, um olhar iluminado pela misericórdia de Deus. Eu sou capaz de perceber onde é que não respondi, onde é que a minha resposta foi insuficiente, para depois então lhe pedir perdão e me sentir renovada. E a seguir, preparar o dia a seguir. Pensar nas pessoas que eu vou encontrar, nos lugares que vou visitar, nas pessoas do meu trabalho, nas coisas que tenho de fazer e prepará-lo com ele, logo, para estar sintonizada para o dia a seguir. E pronto. Perfeito, cumpriu o tempo inteiro. Obrigado, Teresa. Vamos agora de seguida escutar o Ricardo e mais uma Teresa que nos falarão acerca de outra Teresa, ainda por cima. O Ricardo Manso e a Teresa Eugênio, que são casados, que têm 3 filhos, o Miguel, a Maria Clara e o João Paulo. São professores em Leiria, o Ricardo na área das Físicas, no Instituto Politécnico, e a Teresa na área da Contabilidade e Auditoria, também no Instituto Politécnico. E em 2014 iniciaram o seu percurso de formação no Carmelo, no grupo de casais, Irmã Lúcia de Jesus, que começou nessa data, com a orientação espiritual do Frei Joaquim Teixeira, e hoje pertencem, são membros da Ordem do Carmelo Descalço Secular. É para partilhar connosco este sabor desta espiritualidade comum, mas com este sabor próprio teresiano, que lhes passo a palavra. Muito obrigado. Bom, muito obrigada também, boa tarde. Agradecemos o convite que nos foi feito para estar aqui e é com muito gosto que estamos neste painel de espiritualidade a falar sobre a oração e em particular sobre a oração teresiana. E então entendemos ser importante contextualizar um bocadinho quem foi Santa Teresa e aqui alguns traços da sua personalidade, obviamente sem aprofundar, mas dar aqui uma pincelada inicial. Então Santa Teresa nasceu em 1515, portanto em Ávila, em Espanha, numa família cristã com 12 irmãos, numa altura de grandes contratempos e de algumas novidades, portanto, o tempo das descobertas, da Reforma e da Contra-Reforma, onde existiam muitas lutas e divisões na Igreja e profanações da Eucaristia. Portanto, foi nesta época que Teresa viveu.
Ela entrou na Ordem do Carmelo aos 20 anos, portanto, no convento da Encarnação, onde viviam 180 monjas. E, portanto, foi fazendo a sua experiência e entrou numa revolução interior, digamos assim, mais ou menos aos 40 anos. E nessa altura ela percebeu que havia coisas com as quais não concordava e portanto, fundou um novo convento, também a pedido de algumas irmãs que viviam com ela, também por vontade dela e também fruto da sua oração interior, que já era muito forte. Então fundou esse novo convento sob a proteção de São José, na mesma cidade, em Ávila. Tornou-se escritora, escreveu várias obras, que chegaram até aos nossos dias, portanto, obras fantásticas nesta fase e principalmente depois dos seus 40 anos. Conheceu São João da Cruz, mais tarde, durante a segunda fundação, portanto, de um convento em Vila de Alcampo, e, portanto, percebeu que ele era um homem com muitas capacidades, com muito valor, e então convidou-o a entrar com ela na reforma, portanto, dos padres carmelitas. E trabalharam muito em conjunto, portanto, durante a sua vida, Teresa e João da Cruz fizeram uma excelente parceria e trataram da reforma do Carmelo, portanto, como chegou até aos nossos dias, do Carmelo, portanto, descalço. Portanto, deram um novo impulso à Ordem, uma grande renovação à Igreja pelas suas profundas experiências espirituais e pelos seus escritos, que os converteram em grandes mestres de vida espiritual, de oração, dos segredos e caminhos para chegar à íntima união com Deus, ou seja, à santidade. Portanto, Teresa é doutora da Igreja, portanto, e deu origem a uma corrente de espiritualidade e uma escola de oração que certamente alguns de vós, se não todos, conhecem. Bom, uma dos pontos fortes desta família carmelita é a experiência da contemplação da humanidade de Cristo. Uma das nossas mais importantes desta experiência espiritual de Santa Teresa, e depois de toda a escola carmelita descalça, é a importância dada a Cristo homem, tal como o Evangelho apresenta Cristo. Santa Teresa gostava muito de meditar e contemplar a humanidade de Cristo. E foi nestas longas horas de meditação e contemplação que ela percebeu como é que Deus via todos os que o rodeavam, os pobres, os pecadores, a sua humildade, a sua misericórdia, que a tornou muito humana. E então criou um profundo humanismo do Carmelo. Um dos pontos fortes de Teresa no Carmelo é o humanismo. Teresa diz que nós não podemos rezar bem, orar bem, se nos demos mal com a pessoa que está ao nosso lado, se nos demos mal com a nossa irmã que está ao nosso lado. É impossível, é completamente impossível. Então, o principal ponto, ela escreve no primeiro livro que escreveu, que dedica às irmãs do Carmelo, é ser boa pessoa, ser um bom humano, ter fortes raízes de humanidade dentro de si. E esta espiritualidade carmelita trabalha sobre a dimensão humana, o conhecimento próprio, conhecer-se bem profundamente, com humildade, saber quem é que cada um de nós é, como humano, como pessoa, para depois então propagar todo este conhecimento próprio de si para a restante comunidade de irmãs, que neste momento são cerca de mais de 13 irmãs do convento, de 180 iniciais. Bom, Teresa era uma mulher de profundas amizades. Portanto, ela é uma mulher muito determinada, de muita garra, uma mulher de ação, apesar de depois ter esta vida, portanto, interior riquíssima e depois de todo, portanto, o Ricardo falou aqui um bocadinho também nas obras dela, portanto, há 3 livros fundamentais, portanto, que é o Livro da Vida, o Caminho de Perfeição e As Moradas. As Moradas foi o último, digamos, o último livro talvez assim mais importante, embora depois as obras completas têm muitos outros escritos, em que ela, portanto, vai classificar, digamos assim, a oração em vários estádios até se chegar ao nosso castelo interior. E, portanto, apesar de toda a sua profundidade de oração riquíssima, ela é uma mulher de ação e que precisava muitas amizades. E, portanto, esta questão, portanto, dela ser uma mulher de relação fácil e muito afável, de querer as suas irmãs sempre muito alegres e transparentes, traz, portanto, aqui as duas dimensões, portanto, da humanidade e da espiritualidade. Portanto, como dizia o Ricardo, não podemos, ela até costumava dizer, querem saber como é que está a vossa oração? Então vejam como é que está a vossa relação com as vossas irmãs. E isto para nós, como casal, também nos diz muito, e como, enfim, em casal e como pessoas individualmente, não é? Portanto, como é que está a minha relação com os outros? Se calhar isso é um espelho da minha oração, não é? Se eu se calhar estou um bocadinho menos bem com A ou com B, se calhar é porque a minha oração não está assim tão boa como eu pensava, ainda que eu possa rezar 1 ou 2 horas por dia, não é?
Pronto, ela fazia muito este paralelismo, tanto que nas suas comunidades religiosas ela queria 2 horas de oração diária para oração contemplativa e 2 horas de oração para recreio, para convívio. E ainda hoje isso acontece no Carmelo. As irmãs têm igual tempo de oração contemplativa como de recreio, para fomentar esta relação humana, porque os frutos da oração também se veem na nossa relação humana com quem está mais próximo de nós. Portanto, este humanismo teresiano atraiu-nos a nós, portanto, também, claro, como família, muito, e quando conhecemos as irmãs, aquela simplicidade delas, portanto, aquela alegria foi contagiante. Portanto, isso foi também dos aspectos que nos aproximou do Carmelo, porque víamos ali os frutos de alguma coisa que nós também ensinávamos e também gostávamos para nós. Portanto, como casal, Teresa inspira-nos muito a cultivar vários aspectos da nossa vida, nomeadamente o diálogo, a escuta. Portanto, mais tarde falarei um bocadinho de algumas atividades que promovemos, nomeadamente para jovens, e estes encontros de jovens que ajudamos a organizar. Um dos temas é a escuta. E, portanto, recordo-me, quando começámos a trabalhar com uma equipe de organização, portanto, com um padre carmelita e com uma irmã carmelita, ao trabalhar o tema que depois apresentar aos jovens, foi fundamental também para nós como casal. Como é que Teresa nos ensinava a escutar? Como é que esta espiritualidade teresiana faz a sua escuta? E percebemos que muitas vezes só nos ouvíamos um ao outro e não nos escutávamos verdadeiramente. E pronto, partilhamos aqui, portanto, com toda a humildade, que foi realmente um passo importante também para nós como casal. Além da atenção, das delicadezas um ao outro, já falamos aqui de São Francisco, do Papa Francisco, há de ser São Francisco um dia destes, já é. Pelo batismo, já é. E de São Francisco também, pronto, basta ver, nos apela um bocadinho a estas pequenas delicadezas um com o outro. Ela fala muito do obrigado, do por favor, pequenas coisas. Bom, como família, também tem-nos ajudado a cuidar da nossa família, como Teresa também cuidava das suas irmãs. Portanto, esta preocupação extrema que ela tinha com as irmãs, este convívio tão aberto, esta amizade pura, que depois o Ricardo falará da sua definição da oração, e na definição da oração, Teresa vem dizer, portanto, que a oração é uma relação de amizade, é por aí que ela começa, precisamente porque ela experienciava, embora, portanto, não referi ainda que ela, neste movimento interior, não é? Quando chegou aqui esta revolução interior, ela contextualizou, tentou posicionar as suas amizades e percebeu também que algumas amizades eram perda de tempo, e que se calhar não era por ali que ela queria ir, ela queria amizades mais profundas, com pessoas para falar de Deus, mas que isso a levasse a algum caminho efetivo, porque realmente ela perdia ou ganhava, mas para ela, naquela fase, achou que perdia muito tempo a falar com muitas pessoas que eram conversas mais fúteis, e portanto ela começou a ser muito mais focada nestas amizades que lhe trouxessem realmente uma gratuidade, uma proximidade muito grande a Deus. E nós também sentimos estas amizades nesta nossa comunidade de carmelitas seculares. Portanto, como referiu, portanto, o Juan, nós fazemos parte de um grupo de casais, portanto, nós mais 6 casais, que nos reunimos mensalmente, onde tratamos das coisas de Deus, mas também tratamos das coisas humanas. Portanto, temos uma parte de formação, vão ser vários desafios para o crescimento, mas também fazemos uma experiência de oração em conjunto. E depois outras atividades que falarei posteriormente. Também em Fátima surgiu, portanto, uma experiência, para nós tem sido um privilégio, uma experiência de partilha amiga e orante com os 3 ramos da Ordem, portanto, que nós chamamos Casa de Comunhão, que é esta partilha de vida humana e espiritual, da qual fazem parte, portanto, as irmãs de vida contemplativa, de clausura do Carmelo de São José, os padres de vida ativa, que vivem no Domus Carmelo em Fátima, também alguns certamente conhecem, e 2 comunidades carmelitas seculares, portanto, a nossa de casais e há uma outra comunidade. E nós temos momentos em conjunto. E tem sido muito, muito especial partilhar, nomeadamente com irmãs de clausura, não é que supostamente são irmãs que não teremos supostamente tanto acesso de amizade, mas que percebemos que são pessoas cheias de vida, com uma jovialidade contagiante, uma alegria contagiante, e tem sido uma experiência muito bonita. Porque a Casa de Comunhão tem várias atividades, portanto, onde estas 3 vocações estão presentes. Depois também existe uma página na internet, se tiverem depois curiosidade, poderão depois pesquisar. Ela surgiu, portanto, com os modelos da família de Nazaré, sendo um lar de Nazaré e da família trinitária. Bom, então como é que Teresa definia a oração? Teresa sempre uma pessoa muito cheia de amizades, decidiu com os reis de Espanha, com muitos condes. Era uma pessoa que tinha sempre muita gente à sua volta. Então ela percebeu toda esta
todo este dance que ela fazia ao restante mundo, também ela sentia dentro da sua espiritualidade com Cristo. As amizades humanas vividas na família, nas comunidades religiosas, na relação com diretores espirituais e professores, na relação com os leigos e famílias, levaram Teresa de Jesus a conceber a oração como uma relação de intimidade e amizade com Cristo. Quanto mais amamos as pessoas com quem partilhamos a nossa vida, mais nos preparamos para colher e cultivar a amizade com Jesus. Então fez uma definição de oração muito revolucionária para a altura. Definiu a oração como uma relação de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Portanto, ela diz que a oração é simplesmente uma relação de amizade. Com quem sabemos que nos ama, Jesus, estando muitas vezes a sós. Portanto, orar é tratar, é ter lugar, é relacionar-se, é dar-se tempo um ao outro. Neste caso, o tempo que nós damos a Jesus, e isso é a nossa oração. A verdadeira amizade precisa de muitos encontros, estar muitas vezes em presença, para a integridade e a intimidade da nossa oração ser crescente, ser cada vez mais profícua e mais frutífera. Olhar é simples. É mais estar do que simplesmente pensar ou falar. Para o Carmelo, basta estar e deixar que o Espírito Santo desenvolva a nossa relação com Cristo e não tanto impor-nos o nosso pensamento, impor-nos a nossa palavra diante de uma oração que deve ser conduzida por Ele e para Ele. Insisti muito na frequência e na persistência da oração e em casal temos trabalhado muito nesta área da nossa vida. Portanto, será das partes que mais o Carmelo nos ajudou a trabalhar, foi na parte da oração. Na parte do compromisso orante todos os dias, tentamos fazer dentro das nossas possibilidades, como é óbvio. Não é igual cada dia, gostamos muito da liturgia das horas, da leitura e partilha de um texto bíblico, e percebemos que realmente quando damos mais tempo e mais orações mais intimistas, mais abandonadas, percebemos o quanto isso muda a nossa relação com o casal e também como nos faz estar mais confiantes e presentes no nosso dia-a-dia. Rezar fortalece-nos para combater e denunciar injustiças que passam diante dos nossos olhos. A nossa oração... desculpem. O Carmelo convida-nos mais a uma oração contemplativa, ou seja, contemplar a natureza de Deus, como é que Ele foi para nós. Não é tanto uma oração guiada, como temos no liturgia das horas, mas é uma oração só de contemplar como é que Deus nos encaminha, como é que o Espírito Santo trabalha em nós, como é que a graça de Deus nos desenvolve ao longo da nossa vida. E tenta, com que nós percebemos isso, de maneira muito suave, muito calma. Também iniciar os nossos filhos na oração tem sido uma experiência muito bonita, por perceber a pureza das crianças e a sua natural capacidade de rezar. Eles já não passam sem oração. É algo natural e assumido com muita alegria no nosso lar. Rezamos sempre às refeições, é algo que eles também já não começam a comer sem fazer a oração. Se eles querem sempre fazer a cantiga inicial, às vezes dizer qualquer coisa durante a oração, realmente para nós tem sido uma experiência muito bonita, como incluir os filhos na família e na oração, sendo eles pequeninos como são. Também a forma como a esperança que sentem depois da oração é muito bonita. E como é que nós rezamos com eles? Todos os dias rezamos o Pai Nosso, a Ave Maria, pronto, a Glória, o Anjo da Guarda, isso já na camita. Mas uma vez por semana nós temos em casa um pequeno oratóriozito em que dedicamos só a oração. Nós fomos para lá depois de deitar os meninos, mas uma vez por semana levamos também para o oratório. E então partilhamos como é que foi o vosso dia, são três, como é que foi o dia de cada um, temos umas leituras, como é que eles perceberam, como é que eles interpretam aquele texto bíblico que vamos ler, o que é que isto traz para eles, como é que os modifica. E são crianças de 5, de 8 e de 9 anos, não é? E é difícil de perceber como é que um texto bíblico, que às vezes pode ser duro, outras vezes pode falar de palavras que não conhecem, como misericórdia, e é importante perceberem como é que isto muda drasticamente a vida deles e também a nossa. Se percebe que depois destas orações, a confiança e a esperança deles são completamente diferentes. Eu lembro que a Clarinha perguntava no outro dia: pai, mas porquê é que nós erramos? E é tão simples, porque errar é humano, não é? E é preciso perceber a diferença entre o pecado e o erro. Perceber que temos de ter misericórdia com as outras crianças que nos fazem mal
E temos de ter respeito e pedir desculpa quando nós fazemos mal. E são coisinhas tão pequeninas e que aprendemos num momento tão íntimo de oração em família, que para nós tem sido tão gratificante perceber como é que esta oração tão pequenina, que é cerca de 40 minutos, uma hora, que fazemos depois do jantar, pode ser tão transformante para eles e para nós. E neles incute uma sensação de serem mais corretos, que se exerce o dom da misericórdia e do perdão na escola, e tornam-nos mais alegres e confiantes para perceberem que nos próximos dias podem ser melhores e podem ter dias mais agradáveis. Nos nossos encontros mensais de terapeutas escolares, também dedicamos uma parte do tempo à oração. Portanto, são encontros que vão desde as 2h30 da tarde até às 10 da noite. Temos 3 horas de formação. Temos a rezar as vésperas com os irmãos e com as irmãs de Carmelo. Temos jantar partilhado, lanche partilhado, partilha com trabalhos individuais ou de grupo. E é este espírito, por todas estas horas, uma vez por mês, que faz de nós uma família e não um encontro. Esta humanidade que Teresa chama à sua ordem transpira para nós como algo que queremos partilhar com uma segunda família. Uma segunda família não de laços carnais, de ser filho ou pai, mas como laços profundamente espirituais. A definição de Teresa de oração diz que precisamos de comunidade, mas também de estar a sós, pois é no silêncio que conseguimos momentos íntimos e fortes com Jesus. O silêncio exterior e sobretudo o interior não são fáceis de conseguir, mas o silêncio é a condição de possibilidade para que Deus possa agir livremente em nós, realizar a sua vontade, transformar-nos. O Carmelo cultiva-se a arte do recolhimento, para contrariar a dispersão que o excesso de ruídos, imagens e informação nos proíbe. Para nós, estes momentos de oração silenciosa, que realizamos os dois, ao final de cada dia, quando as crianças já descansam, é um momento muito importante para cada um individualmente e como casal. É nestes momentos que nasce uma tranquilidade e uma paz verdadeiramente sentidas, que é como um bálsamo que recebemos a graça para a nossa vida familiar e profissional. Depois de momentos fortes de oração, o que experimentamos é uma maior capacidade de decidir, de tomar opções, experimentando uma paz e uma serenidade nestas opções, contagiando naturalmente quem está ao nosso lado, criando confiança e entusiasmo. Lembro que, dando aulas na faculdade, uma vez recebi um mail a perguntar se era cristão. Era um mail com cerca de 40, 50 linhas de um aluno a perguntar porquê. Se eu era cristão e achei tão interpelativo, como é que é possível que, às vezes, esta paz e esta confiança no Deus que sabemos está vivo que nos acompanha, possa transparecer tão fielmente para alguém que nos ouve a explicar a física, coitado. Teresa diz-nos ainda que a nossa oração nasce da certeza de estarmos na presença de quem sabemos que nos ama. A confiança e a certeza que Ele está connosco. A confiança na ação de Deus leva a que o Carmelo cultive e proponha uma oração livre de esquemas, aberta ao Espírito que conduz o orante. O Carmelo é uma escola de amor. Centra tudo no amor a Cristo e aos irmãos, seja na família ou na comunidade. Um amor que se purifica e aprofunda. No Carmelo, orar é amar. Bom, Santa Teresa fala muito das virtudes. Para ela dá-nos critérios para discernirmos a nossa oração. Portanto, como é que sabemos que amamos ou que estamos a crescer na oração, na amizade com Deus? Não muitas vezes nos falamos, mas será que eu estou a ir no caminho certo? Como é que eu sei? Não é? E então Santa Teresa foca muito nas virtudes. Ela tinha a convicção de que não havia oração sem fundamento nas virtudes, em valores fortes que são simultaneamente humanos e espirituais. É muito bonito depois ler os textos dela, eu já não tenho tempo para estar aqui agora a falar muito das virtudes, mas vou só salientá-las e dizer quais é que eram as mais importantes. Porque ela entendia que, portanto, estas virtudes mais importantes seriam o amor uns com os outros, o desprendimento e a humildade. E depois fala de cada uma delas de uma forma muito próxima, muito rica, e que tem muito a ver também com a nossa vida como leigos. Embora ela realmente fosse uma irmã de clausura, mas que viajou muito, porque ela fundou imensos Carmelos, não tinha muita experiência fora do Carmelo, mas aquilo que ela nos diz traz-nos muito para o nosso dia-a-dia como leigos. E depois ela acrescenta mais duas virtudes fundamentais, que é ter grandes desejos
colocar a fasquia alta. E por causa desta questão dos grandes desejos, portanto, lembramos da parte da manhã em que tivemos, enfim, palestras fantásticas, não é? Mas agora recordando, portanto, aquela iniciativa do Living Peace, não é? Em que ele nos explicou, começou por um pequeno Cuba, não é? E depois aquilo que é hoje, não é? A quantidade de pessoas que foram envolvidas nesta luta pela paz, nesta educação para a paz. Realmente achei fantástico. E porquê? Ele dizia que não tinha nenhum projeto, não é? Que eu basta dizer, mas eu não tenho nenhum projeto. Ele não tinha nenhum projeto, mas ele tinha grandes desejos, notou-se na conversa dele, não é? Desde o princípio ele tinha grandes desejos, este desejo da paz, porque é que ele levou a Cuba a primeira vez? Porque havia grandes desejos dentro dele. E portanto eu aqui claramente identifico esta característica dele, que será fruto, obviamente, de muita oração. Portanto, colocar a fasquia alta e ter uma determinada determinação. A Teresa era uma mulher muito determinada, de fortes convicções. Era um bocadinho teimosa também, pode ser mulher, já sabe que tem que ser um bocadinho teimosa. Mas também ser mulher naquela altura ainda seria bastante difícil e, portanto, ela como reformadora de uma ordem passou certamente por muitas dificuldades. E valeu-lhe esta determinada determinação. A mim digo-vos que esta também é uma virtude que me diz muito. E que vamos também familiarizando, mas a gente quer fazer isto, então temos que ter uma determinada determinação. Pronto, se a gente quer rezar, temos que nos determinar a arranjar meia hora ou uma hora, não é? Se a gente quer educar os nossos filhos na fé, temos que nos determinar a estar com eles em oração. Pronto, pequenas coisas que o dia a dia nas corridas nos vão distraindo e nos vão pondo outras prioridades e que, se nos deixarmos ir no embalo, perdemos esta determinada determinação para aquilo que é fundamental. Esta foi uma grande aprendizagem, pronto. Isto para atingir as metas de intimidade e amizade com Deus que o seu Espírito nos inspira. E, portanto, de certeza que todos vocês percebem quando têm esta determinada determinação para a oração, sentem realmente estes frutos da paz, de uma muito maior esperança, de uma muito maior qualidade de vida. Pronto, no meu último minuto vou falar sobre estes frutos da oração, em particular nestas iniciativas que temos feito no Carmelo. Falámos um bocadinho aqui desta experiência. Portanto, nós portanto, começámos já há 3, 4 anos, portanto, numa equipa que gostamos imenso, né, com a minha irmã, a Margarida, o irmão, portanto, o Frei Joaquim, portanto, a Carmelita e nós, e agora já temos mais alguns casais que trabalham connosco, numa proposta para jovens. Portanto, são 3 encontros vocacionais em que apresentamos as 3 vocações. Portanto, nós apresentamos a vocação matrimonial, a vocação religiosa e a vocação sacerdotal, e que depois, no fim dos 3 encontros, propomos um retiro. E tem sido muito interessante perceber como às vezes os jovens chegam e não sabem rezar e dizem, mas eu não sei como é que é de rezar. Claro, eles até sentem um apelo, porque não estariam ali para a espiritualidade, mas como é que se reza? E depois, no fim dos 3 encontros, quando vão para o retiro, percebemos a caminhada que eles têm feito. Realmente tem sido maravilhoso perceber esta caminhada nesta área da oração. E na avaliação, normalmente eles apontam sempre como ponto alto a vigília. E a vigília é 1h30, mais ou menos é um momento muito forte à noite, de oração, com meditação de textos, música, tempos de silêncio fortes, onde estão as irmãs, onde estão os padres e onde estão nós e os jovens. E eles gostam imenso desse momento realmente de uma oração muito, muito forte. E também acolhemos jovens, portanto, há muitos jovens que procuram o Carmelo, querem fazer visitas, conhecer as irmãs, e normalmente eles também querem que estejam presentes as 3 vocações, e estamos muitas vezes nós, outras vezes com outros casais do nosso grupo, também a falarmos um bocadinho desta espiritualidade teresiana. Pronto. E, portanto, percebemos que tentamos, portanto, comprometer com a oração e, a partir dela, com as realidades sociais e eclesiais, com os valores da esperança, um maior sentido de justiça, uma experiência vivida de paz interior, que, claro, só pode fortalecer os jovens no amor para toda a vida. Termino aqui com esta questão que o Roel levantou, que quando uma mulher está grávida diz que está de esperanças, não é? Porque realmente esperança é criar vida nova, não é? É criar esta vida nova. E esta vida, para nós, e para todos nós, não é? Está sempre numa paz interior. E essa paz interior, eu acredito fielmente, só nos pode vir da oração. Só pode vir de uma oração bem cultivada. Então, agradecemos. E vamos ouvir agora a Margarida Machado. Nasceu em anos do Ilismo, meio perdida no oceano. Licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E depois mestre em Ciência Política, Relações Internacionais, Segurança e Defesa do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Trabalha na Agência para a Qualificação, Emprego e Trabalho e Individualismo, na Direção Regional de Emprego e Qualificação Profissional. E uma das coisas que faz na sua vida é ser, tenho aqui essa nota, freelancer na elaboração
cartazes e trabalha muito nos grupos. E aí colaborou também nesta questão de fazer sites e isso, colaborou na concepção e gestão do site www.retiroespiritual.com, que é um espaço onde se procuram dar razões para a interioridade e um espaço onde se informa sobre os retiros espirituais orientados pela prelatura do Opus Dei. E é sobre essa experiência que ela nos vai falar. Obrigado, Maria. Eu peço desculpa, eu vou falar em pé, porque quando uma pessoa não tem jeito para falar, costuma trazer apresentações. Vai ter que nos chamar a atenção depois. Vocês veem a apresentação ou vêm-nos a nós? Se calhar a gente põe-se lá. Peço desculpa. Não faz mal. Mas não, porque não dá para 20 minutos. Então, eu vim dos Açores, para fazer um tempo parecido até com os Açores. E quero agradecer antes de mais por terem convidado. Já está? Pronto. Quero agradecer o convite ao professor Juan pela apresentação. De facto, espero que as pessoas não se arrependam depois disto. Eu, ao contrário da mesa, a Teresa, o Ricardo e a Teresa, antes de mais também queria agradecer, de facto, Santa Teresa e Santo Inácio foram e são santos muito importantes para o encontro da esperança e da oração e na minha vida pessoal também. E revejo muita coisa que disseram. Mas eu, de facto, não vou falar propriamente da espiritualidade do Opus Dei, mas vou falar de um fruto dessa espiritualidade, que é a santificação do dia-a-dia, das realidades humanas. E eu então vou falar dos meios de comunicação social. Como é que podemos encontrar a esperança na oração dos meios de comunicação social? Assim um bocadinho complexo, mas eu espero que gostem. Pronto, entretanto, como isto vai ser uma questão um bocadinho difícil, porque o Leandro é que me está a passar os slides, e eu também peço a vossa compreensão para isso. Pronto, eu quando andei a ter formação na obra, quando encontrei a obra na minha vida, foi um marco bastante importante e que mudou a minha vida toda, e de facto, a partir daí eu tive uma história de conversão. E fiz uma viagem que foi também que me marcou e que me tocou muito na minha fé, que fui passar a Semana Santa a Roma. Há um encontro de universitários da prelatura da obra com o Papa, que para além de fazer crescer a nossa fé e estarmos nos mesmos lugares que os primeiros cristãos, os mártires que passaram, também aumenta este amor ao Papa. E nesse encontro eu conheci uma jornalista e durante algumas discussões ela sugeriu-me que eu lesse as mensagens para o Dia Mundial da Comunicação Social, que eu sei, número 2, que é um dia que a partir do Concílio Vaticano II, que o Papa Paulo VI, que o magistério propõe-se a pensar no impacto da comunicação social nas nossas vidas. Normalmente esse dia é festejado no dia de São Francisco de Sales, no dia 24 de janeiro. As mensagens, muito mais do que falar sobre os telemóveis ou a internet ou o que for, falam muito sobre o impacto e as consequências que tem na nossa realidade social, política, e a partir daí ensina-nos, dá-nos uma resposta a essa realidade. Pronto, como nós sabemos, a Igreja não é um depósito de leis nem de moralidades, é mãe, sobretudo, e como mãe educa-nos, por vezes, estas novas realidades. Pronto, eu pedi ao Leandro se me pudesse mudar. Por isso, o meu objetivo aqui era mostrar como é possível alimentar a esperança e a oração dos meios de comunicação. Obrigada, Leandro. Podes passar ao próximo. Pronto, eu, para falar de oração, eu gosto sempre de ir buscar São José Maria neste aspecto, que ele dizia que tudo podia ser oração, tudo o que fosse na nossa vida humana. Por exemplo, quando vamos para o trabalho, quando estamos a trabalhar, a caminho do trabalho, quando estamos a apanhar o autocarro, quando estamos a chegar a casa, quando estamos em casa, quando estamos a ver televisão também, porque não, quando estamos no telemóvel, no Facebook, no Instagram, também podemos fazer disso um bocadinho a nossa oração. E a ideia aqui era pegar, de facto, o que é que faz falta no mundo, quando nós olhamos e vemos as notícias, que normalmente são todas pessimistas. O que faz falta no mundo são estas pessoas que conseguem ser os santos do dia-a-dia, que conseguem santificar a vida normal e corrente. E nesse aspecto, a minha ideia era explicar que é possível
fazer a oração enquanto estamos no Facebook, na internet, ou a ler as notícias, ou no Instagram, ou nas redes sociais, ou com o telemóvel. Peço desculpa, pode passar. Pronto, então, o desafio, isto ainda por cima está um bocadinho cortado nos slides. Pronto, a questão da esperança, o desafio de encontrar a esperança, eu acho que a experiência que nós todos temos é quando abrimos a televisão, pelo menos isto acontece comigo, quando eu abro a televisão e vejo o telejornal, parece que a minha esperança morreu. É tipo um funeral à esperança. De facto, são notícias horríveis, que nos chega de toda a parte do mundo. Também é preciso ter cuidado porque eu acho que o que vende mais é este tipo de notícias, não é? Hoje em dia raramente se fala das coisas boas. E por vezes pode parecer até uma contradição falarmos de esperança e de oração com os meios de comunicação, social. Na minha opinião, eu acho que nós, como leigos, cristãos, católicos, temos uma obrigação de pegar nestes instrumentos que são fantásticos e trazer essa esperança que nós levamos, porque nós já temos, porque acreditamos em Deus. Quando uma pessoa acredita em Deus e tem fé, é impossível não ter esperança. Então, na minha opinião, este é que é talvez o maior desafio de encontrar a esperança da comunicação, nos meios de comunicação social, peço desculpa, vem de nós, cristãos, do nosso comportamento e da nossa maneira de estar e de ler as notícias e de comentar as notícias. Pronto, o título deste slide é o impacto. Eu não me quero perder muito tempo nisto, mas toda a gente sabe o impacto que os meios de comunicação social têm na nossa vida. Este telemóvelzinho é muito pequeno, mas isto de facto tem aqui um mundo. Eu quando me levanto, muitas vezes a primeira coisa que faço, vou desligar o alarme, mas já sempre aquela tentação, deixa lá ver se alguém mandou uma mensagem, depois entro no Facebook, entretanto mal acabei de acordar e já sei o que é que se passa na Coreia do Norte, e depois vou ver o que é que nos Estados Unidos da América, o Trump e não sei, e naqueles primeiros segundos eu de repente sou extremamente informada de tudo o que está acontecendo no mundo. Depois acordo, sou mãe de família, acordo os miúdos, pronto, lá da pequena moça a correr, se estou com a rádio no carro, estou outra vez a ver notícias, entretanto estou a passar por uma data de anúncios que até nem queria ver, mas aquilo já me entra. Ou seja, o impacto que a comunicação social tem que os meios de comunicação social têm na nossa vida é brutal e é impossível de explicar, de perceber o que é meu, o que é o meu pensamento, o que é aquilo que eu acredito e o que é aquilo que é influenciado. E nesse aspecto, a Igreja tinha muita, neste caso os Papas, tinham Paulo VI, João Paulo II e o Bento XVI e o Papa Francisco, que são quem escreveram estas mensagens, pediram-nos ter cuidado com isto, não é? Do facto de sermos uma sociedade, pode passar, se faz favor, sermos uma sociedade dos meios de comunicação social de serem uma arma, não é? Que muitas vezes, por exemplo, quando eu abro a televisão, eu não abro a minha porta à casa a estranhos, não é? Não vou deixar ninguém entrar que não conheça lado nenhum. Mesmo que seja uma pessoa muito social, tenho que ter algum cuidado. Quando eu abro a televisão, isso por vezes acontece. Os estranhos entram na minha casa e falam com os meus filhos, com os meus pais, com os meus avós, o que for, e de facto tenho que ter cuidado com isso. E é neste sentido que este é sobretudo o alerta e o impacto dos meios de comunicação social têm na nossa vida. Na vida íntima de cada homem, na esfera política, cultural e filosófica, por exemplo, muitas vezes aquilo que nós, a maneira da nossa estrutura, a maneira de pensar, a própria maneira de pensar mudou com os meios de comunicação social. Eu, por exemplo, eu dei aulas num colégio e muitas vezes percebia que era quase impossível explicar a crianças que estavam ali no primeiro ano como é que é o alfabeto, que é o A, B, C, que é uma sequência. Entretanto, aquelas meninas do primeiro ano já andavam a lutar contra monstros no universo com o seu telemóvel e de repente sentá-las e concentrá-las, até a própria estrutura do pensamento mudou. E isso tem uma influência brutal na nossa vida e na nossa maneira de rezar. Desculpa. Pronto, então, a visão do magistério. A visão, o que é que os Papas nos dizem sobre aquilo que pode ser bom? A visão do magistério é sempre positiva em relação aos meios de comunicação social. Eu às vezes, quando tento explicar, ou quando tentava explicar às minhas alunas a importância e o cuidado que devemos ter com os meios de comunicação social, dizia sempre
que é como um martelo. Nós temos um martelo em casa, é uma coisa muito boa. Graças ao martelo conseguimos decorar a nossa casa, pendurar quadros, tirar pregos, fazer mesas, fazer coisas fantásticas. Mas um dia também posso pegar no martelo e martelar na mão de alguém e partir os dedos de outra pessoa. Ou seja, o objeto por si só não tem valor moral, não é? Ele faz bem quando eu faço bem com ele e ele é mau quando eu faço mal com ele. E nesse aspecto, e isso é o que a Igreja nos diz, é essa liberdade, podemos fazer coisas, de facto temos um instrumento que é fantástico, que é maravilhoso, a Igreja usa muito essa expressão, os meios de comunicação social são maravilhosos e podemos fazer coisas fantásticas com eles. E uma coisa interessante é que a Igreja sempre teve uma resposta, sempre teve uma visão profética. Por exemplo, o Papa Pio IX, que isto é antes do Concílio Vaticano II, em 1936 tem um texto sobre o cinema, que acaba de surgir o cinema e o Papa já tinha um texto sobre o cinema, que é uma coisa fantástica. E eu quando li este texto, nesta altura que estive a fazer a minha tese, peguei neste texto e li, em 2014, li e pensei, bem, isto é tão atual e foi escrito em 1936. Eu recomendo sempre a leitura destes textos, está no site do Vaticano. Pode passar, se faz favor. Pronto, a base do pensamento da questão da utilização dos meios de comunicação social é muito também pós-Vaticano II, porque era o que o Vaticano II nos diz também é que nós leigos temos esta obrigação de sermos santos, com o nosso batismo, como dizia o Juan, muito bem. E essa obrigação também temos que santificar as coisas que estão à nossa volta. Então o Vaticano II percebe muito bem esta necessidade de fazermos com os meios de comunicação social coisas boas e escreve-nos, propõe as mensagens e escreve-nos um texto que é o Intermerifica, que é muito interessante, basta irem ao site e podem ler, tem umas diretrizes bastante importantes nestes aspectos. Eu peço desculpa, isto totalmente não dá assim muito jeito. Pronto, estes são os papas que escreveram as mensagens. Pode passar, cada papa escreveu consoante a realidade que vivia. Eu não li muito o Papa Francisco, porque acabei por acabar a tese em 2014, não tive a oportunidade, só tinha uma, mas vale a pena. Pronto, o Papa Paulo VI tinha esta preocupação com a pobreza, e também teve algumas noções, teve uma necessidade muito grande de falar com as instituições internacionais, como a ONU, e percebeu o impacto que isso tinha. O Papa João Paulo II fala mais dos temas da família, que são bastante interessantes, e a questão da globalização, e também um bocadinho, algumas diretrizes da doutrina social da Igreja. Portanto, eu não me quero alongar nisto, que isto é mais... O Papa Bento XVI tem textos mais profundos, sobretudo em relação ao tema do relativismo moral, e um dos temas que fala, que eu acho que é bastante interessante, que vai ser a minha conclusão, que é a questão do silêncio nos meios de comunicação social. E o Papa Francisco é muito a cultura do encontro, como nós vemos, e da pobreza, e da questão dos pobres. Peço desculpa, pode passar, se faz. Pronto, a questão dos meios de comunicação social e de sermos esta esperança, trazermos esta esperança, tem muito isto, nesse aspecto, todos os papas dizem-nos isto, que é a responsabilidade dos leigos. O que talvez esteja escrito em cima era a responsabilidade dos leigos, ou o desafio dos leigos. E os papas, eles todos, falam de alguns agentes, sobretudo a responsabilidade dos agentes de cultura, dos jornalistas, porque quem se envolve muito nestes temas da cultura e quem tem alguma influência, quem escreve artigos no jornal, que de facto tem que elevar o nível daquilo que é transmitido pelos meios de comunicação social. E depois dos professores e educadores, ou seja, a necessidade de termos de ajudar as pessoas mais novas e os jovens a saberem utilizar bem. E os pais de família, e depois os papas são muito feministas, falam muito na questão das mulheres, porque há um estudo muito interessante da questão da engenharia social, ou seja, a engenharia social é aquilo que nos influencia sem nós percebermos que estamos a ser influenciados. E quando a Globo trouxe pela primeira vez a primeira novela para o Brasil, houve uns sociólogos que pegaram numa aldeia que nunca tinha havido um casal de divorciados.
era um lugar pequeno, uma vila, e depois da primeira novela já tinha o dobro, ou seja, de repente aumentou os divórcios naquele lugar. E decidiram estudar, porque era um lugar pequeno, e perceberam a influência que tinha na novela, que as novelas tinham na vida das pessoas, e sobretudo que tinha com as mulheres, porque as mulheres acabavam por passar mais tempo em casa com os filhos, saíam mais tempo dos trabalhos, já tinham uma maior influência na educação dos filhos e na educação da família, e então a questão da engenharia social utilizava-se muito nas novelas, e hoje em dia nós vemos isso. Não sei se têm conhecimento, mas neste momento todas as novelas portuguesas estão a falar do tema da eutanásia, por exemplo, e sem nos apercebermos, está a entrar pela nossa casa adentro, e a visão que nos trazem é uma visão sobretudo muito sentimentalista, nunca é uma visão profunda, nem uma visão com a total verdade. E neste facto as mulheres têm às vezes uma grande influência. E havia outra coisa muito interessante, que o Papa João Paulo II dizia, que as mulheres têm esta capacidade de embelezar uma casa e que o devem fazer também nos meios de comunicação social. Pode passar, por favor. Pronto, tem 5 minutos. A questão de sermos uma sociedade extremamente informada e pouco formada, eu peguei alguns jornais, na semana que eu fiz esta apresentação, peguei alguns jornais e de facto depois li aqueles títulos e a pessoa está informada de tudo. Eu até sei que o Cristiano Ronaldo já teve mais 2 bebés, e depois mais um, obrigada. Ao mesmo tempo, a questão quer dizer, as notícias entram sem nós percebermos, sem nós fazermos algum tipo de juízo. Nós recebemos uma informação e por vezes não temos essa capacidade de formação. Por isso, o Mestre pedia muito às pessoas terem este cuidado. A maior parte das notícias do Facebook não são, só se lê o título. A maior parte das pessoas não entra na notícia. A maior parte das pessoas que faz comentários no Facebook nem sequer lê as notícias. E isso deu surgimento a uma coisa que pode passar, que é os fake news. Neste caso, por exemplo, este tipo de imagens, que é a imagem do Papa Francisco com uma frase que é bonita, e o Papa até devia ter dito isto, espero que o Sporting seja campeão. Eu acho que o Papa podia perfeitamente ter dito, eu também gosto imenso de Sporting, mas nem sempre aquilo que a gente lê na internet é o que está certo, ou o que está correto. Mesmo que seja uma coisa bonita, eu já disse, olha, o Papa por acaso nunca disse isto. Não, mas isto é muito bonito, está bem, é bonito, mas não foi o Papa. De facto, também podia estar em facto para dizer que o Sporting era campeão, tinha gostado imenso, mas de facto não é verdade. Pode passar. Pronto, a questão do Facebook é que muitas vezes, eu até uso aqui uma frase da Santa Teresinha, sabia que ia ter a Teresa e o Ricardo na minha mesa. A questão do Facebook é que muitas vezes, não sei se já repararam, nós estamos, eu pelo menos por mim, no Facebook a ler muitos desabafos de pessoas e conversas privadas e problemas, e de facto nós vivemos numa sociedade extremamente quer dizer, nós estamos acompanhados de tudo, recebemos notícias a toda a hora, estamos sempre, o nosso telemóvel está sempre a tocar, mas vemos aquilo que se chama uma solidão acompanhada, que é, ao mesmo tempo que eu posso, muitas vezes isso acontece quando entramos no restaurante, até é terrível, que é ver toda a gente com o telemóvel e ninguém a conversar. O Papa Bento XVI dizia que era uma preocupação muito grande com aquilo que está longe, aquilo que não se vê, aquilo que não se toca, e um desprezo às vezes pelo vizinho que está ao nosso lado, que é a nossa mãe, o nosso irmão. E isso acontece. Para além disso, para além desta solidão acompanhada, este desprezo às vezes pelo próximo e ao mesmo tempo aquelas pessoas até lutam imenso por causas, a fome em África e estão sempre a falar daquele assunto e a questão do ambiente, mas depois acabam na prática não ter ou na relação familiar não ter o mesmo entusiasmo. Também muitas vezes aquilo que nós o que acontece no Facebook é que banalizamos muito os nossos sentimentos, não é? E a Santa Teresinha dizia-nos isso, que as coisas mais bonitas às vezes não são para ser faladas, porque é tão difícil exteriorizar aquilo que sentimos ou aquilo que sentimos na nossa oração, que nem sempre temos que ter esta atenção e este cuidado. E o Facebook, de facto, tem sido muito difícil de gerir. Pode passar, por favor. Pronto, os Papas têm uma coisa muito interessante sobre este tema, que é a questão de que aquilo que nós somos, a maneira como nós relacionamos com os meios de comunicação social, apesar de às vezes parecer assim esta falta de esperança e desespero, muitas vezes é o fruto ou o reflexo do nosso desejo e nossa procura da verdade. E então, por vezes, a solução é, naquilo que parece que ser o problema, encontrar a solução, naquilo que parece
que banaliza os nossos sentimentos e que banaliza a nossa relação com Deus. Então, por que não vamos ao encontro com Deus também aí? Pode passar, por favor. E há uma proposta fantástica do Papa João Paulo, Papa Bento XVI, que é o silêncio, que parece até ser uma contradição, encontrar o silêncio nos meios de comunicação social. Então, nomeadamente depois desta proposta do Papa Bento, decidimos, eu e uma amiga, fazer um site que era, pode passar, que era o site, pode passar, próximo, pronto, um site que é levar o silêncio à comunicação social. Pronto, isto já não tem tempo, mas... e levar o silêncio à internet. Então, que é este site dos retiros, que o Mohan apresentou. Pronto, o site dos retiros está ali embaixo. Vai ter algumas mudanças, isso muito amador. É um grupo de pessoas que não tem noção nenhuma de programação, não tem noção nenhuma de design, de web design, nada disto. Abrimos o computador, escrevemos como fazer um site, tentamos ir buscar umas imagens bonitas. O nosso objetivo era, então, vamos tentar levar este silêncio de Deus, que as pessoas pudessem encontrar também na internet. Chegamos ao Google, escrevemos retiros. Os primeiros 5 retiros que apareceram-nos foram retiros da New Age, tudo muito esotérico, não havia quase nenhum, não havia nenhum, naquela primeira página do Google não havia nenhum retiro católico com espiritualidade cristã, então nós decidimos investir então por que não fazer? E entretanto, o que é que nós tentamos fazer com este site? Para além de ter os horários de retiros que podem frequentar, é ter os instrumentos que pudessem ajudar a pessoa a fazer um retiro ou ajudar a pessoa a rezar. Pode passar. Pronto, tem dicas a fazer um bom retiro, tem livros, podem fazer o download dos livros e tem algumas perguntas, tem testemunhos. Quando eu andava a explorar este tema, quando eu andava a tentar perceber o que é que fazia uma pessoa fazer retiros, encontrei uma amiga de uma amiga minha que me disse, eu estava, ela não me conhecia, mas encontrou-se comigo por acaso e disse, olha, estava muito indecisa para fazer um retiro e tu apareceste e eu disse, não sei se vou fazer retiro e tu disseste uma coisa que me ajudou. E eu pensei, espetacular, diz lá, que é para eu também pôr aqui no site. E tu disseste, olha, come-se muito bem, vale a pena ir. Eu disse, pronto, olha, o facto é que ela fez o retiro, que é bom. E disse, pronto, pode passar, por favor. Entretanto, temos os testemunhos, ou seja, o que nos toca às vezes são coisas banais, não é? Eu acho que nisso a pessoa depois pode encontrar aquilo que nos vai na alma. Pode passar? Pronto, temos o kit do retiro e... Pode passar, por favor. Eu só queria finalizar com esta frase do Papa Bento XVI, que é na encíclica Salvos na Esperança. E o Papa diz uma coisa muito interessante, que é, de facto, aquilo que nos dá mais esperança é a oração. Porque na oração nós nunca estamos sós e na oração nunca há desespero. Temos sempre Deus ao nosso lado. É o ponto 32, foi um bocadinho cortado, mas se puderem ler, de facto é aquilo que no fundo encerra o nosso tema, que é na oração que encontramos a Deus e é em Deus que há esperança. Depois deste grupo fantástico, não deu trabalho nenhum a controlar e eu agradeço-vos por isso, não temos que fazer um papel odioso de ir cortando e de facto não foi preciso. É chegada a hora agora de de dar, porque vocês ainda não a tiveram e vão tê-la agora, a possibilidade de poderem interagir, algum comentário, alguma pergunta. Pedia-vos que não contassem a vossa vida desde que nasceram, porque talvez não tenhamos tempo para tanto, será certamente muito interessante a vossa vida, mas não temos tempo para tanto. Mas comentários, perguntas, seria interessante podermos estabelecer aqui um diálogo, que é também isso que se pretende com estas mesas redondas. Ora, ali já uma pergunta atrás, se calhar vós, acho que não há microfones, voz alta, está bem? Se faz favor. Diga só o nome e o seu movimento para ficarmos... Rui Cabral, companhão de ruta do movimento Oasis desde há 40 anos. Muito bem. Okay. Portanto, tivemos aqui, no fundo, 3 propostas e é isso que é bom, de facto, no catolicismo. Temos uma paleta de cores.
como rezar, eu penso que é uma pergunta, é a pergunta do milhão, quer dizer, continuamos à procura dela, o como rezar é algo, e por isso eu gostava também de lançar esse desafio aos 3 oradores, porque o como rezar, nós ainda estamos um bocado na fase das receitas. Das fórmulas, é evidente que já começámos a introduzir o silêncio, já foi um avanço, porque há uns anos atrás era brau, era isso que a gente achava que era rezar. Começámos a introduzir o silêncio, mas, na minha opinião, e é esse o desafio que eu lanço para o debate, se calhar passámos do 8 para o 80. Ou seja, temos dos católicos praticantes, entre aspas, porque dizer que Portugal é maioritariamente católico pode ser nas certidões de batismo, agora o resto vamos a ver. Mas, portanto, quer dizer, desses praticantes, ou pelo menos rezam, quanto menos seja quando estão à rasca, portanto, digamos para aí 90% papagaia, negocia. E depois há uma minoria que tem um bocadinho mais de formação, e essa sim já sabe do silêncio, etc. E falaram de retiros. E, por exemplo, que tal um retiro em que as pessoas cheguem lá e façam um itinerário, ou seja, comecem na sexta-feira à noite com o rezar a que estavam habituadas e aos poucos e poucos, quase sem darem conta, chegarem a domingo de manhã a fazer silêncio. Mas de uma forma suave, plástica, elástica, adaptada a cada grupo, a como são as pessoas. Portanto, é um desafio que eu lanço para o debate. Ok, pergunta: como rezar? É uma coisa fácil. Portanto, temos já aqui. Não sei se há já mais alguma, se não fazíamos já 2, senão não vamos perder tempo. Passava já a palavra, se entretanto forem pensando. Começamos aqui. Ou então, de acordo com Santa Teresa, rezar está sós simplesmente com quem sabemos que nos ama. A nossa maneira de rezar é simplesmente essa, não temos muitas receitas, como diria. Temos só uma vontade de estar, temos só uma vontade de partilhar um momento com quem mais amamos e com quem sabemos que mais nos ama. Portanto, é uma partilha de tempo, é um dar um tempo, é um dar as alegrias do dia, dar as tristezas e dar espaço ao silêncio e a Deus para nos transformar, para nos encantar com esta vida, não é? Tão cheia de desafios. Em termos carmelitas não temos receitas. Claro que o silêncio é importante, claro é no silêncio que ouvimos a Deus, claro que o silêncio nos ajuda a centrarmos naquele mais profundo castelo que nós temos em que Ele habita. Mas a partir também às vezes nos pode ajudar. Eu diria há pouco que só 10% é que mais cultos. Eu acho que Deus chega a todos de maneiras muito diferentes. Somos muitos batizados, felizmente, e acredito que Deus se vai escondendo atrás de cada cadeira, de cada mesa, e que vá chegando a todos nós, mais assumidos cristãos, menos assumidos, de maneiras muito peculiares e muito encantadoras. Vou só completar aqui um bocadinho antes de passar a bola para aquele lado. Pronto, eu percebo a pergunta, porque eu também não sei se é defeito de profissão, mas como sou da área da contabilidade, da auditoria, gosto muito dos frameworks, das estruturas, da forma do como fazer. As folhas de Excel. Exatamente, as folhas de Excel, aquelas normas todas. Efetivamente, pronto, o que o Ricardo disse é verdade, mas eu até por acaso não lembrei disso, mas acabámos por não trazer. Há um folhetozinho, não sei se vai resolver o seu problema, mas penso que eu posso ajudar porque também me ajudou. Há um folhetozinho que diz como rezar com Santa Teresa. Um desdobrado tipo harmónica, que por acaso até pensámos em trazer e depois acabou por nos passar, porque senão já tinha aqui um candidato a receber um. E ela vai explicando, ela, não foi ela que fez, mas de acordo com o que ela nos ensinou, ela vai explicando. Eu acho que isso pode fazer sentido, porque se há pessoas que conseguem ficar em silêncio e mentalmente conseguem ter uma proximidade com Deus com alguma facilidade, e que se calhar passado 10 minutos já estão quase em êxtase, entre aspas, não é? E conseguem estar ali numa relação profunda e sentir que realmente Deus lhes está a falar e conseguirem
transmitir a Deus, a Jesus, não é? Um amigo, aquilo que estão a sentir e o que é que eu devo de fazer, meu Deus, dá-me uma resposta. E se no coração delas aparece a resposta, há outras pessoas, e também há outros momentos, como a mesma pessoa numa altura pode conseguir e noutra não, em que temos momentos de maior secura, não é? Ou porque estamos numa fase com mais problemas e por muito que a gente esteja ali, a gente não ouve nada, e mas como é que eu rezo, mas como é que eu chego a Deus, não é? Pronto, e pode ajudar uma estrutura, e essa estrutura existe. Portanto, a Santo Inácio também tem várias propostas, não é? Portanto, não é difícil encontrarmos auxiliares, portanto, os tais subsídios, não é? Instrumentos, livros que dizem como rezar. E como rezar com propostas muito completas, propostas muito concretas. Nos primeiros 10 minutos faça silêncio e pense nisto. Depois leia um texto da Bíblia, pode escolher. Pronto. Depois tente trazer esse texto para a sua vida e tente ver na minha vida como é que eu reajo relativamente àquilo que aconteceu no texto. Não é? Depois tente, passado 15 minutos, tem as suas respostas desta forma, não é? Que pode ajudar pessoas que se calhar precisam deste suplemento. Não é? E depois, portanto, tenta entregar agora tudo o que vai portanto, todos os teus problemas, tudo o que vai na alma, entrega agora pacificamente a Jesus e vê, portanto, tenta encontrar a luz e faz mais 5 minutos de silêncio. E agora reza o Pai Nosso, uma oração que tranquiliza e termina com um cântico. Pronto, quer dizer, há questões deste tipo que eu acho que pode ajudar. Eu penso que estou a responder um bocadinho à sua pergunta. Pronto, nós temos realmente esse efeito harmónico, que também depois podemos trocar a ela, posso mandar até mesmo por correio. Mas há realmente outros subsídios, portanto, existe, porque todos nós somos diferentes. Claro que Deus toca a todos, não é? Mas também temos que aprender a rezar. Eu digo isto por mim própria. Eu também senti esta necessidade de aprender a rezar no sentido, o que é que eu devo fazer primeiro? Devo começar por silêncio, devo começar logo por ler o texto da Bíblia, devo começar primeiro com um cântico, ou começo a rezar logo o terço? Há muitas formas de rezar. Felizmente, a Igreja Católica oferece-nos o terço, oferece a oração da liturgia das horas, oferece-nos realmente a Bíblia, que é um mundo vastíssimo de coisas atuais, não é? De textos atuais. Há muitos textos que nós lemos que parece que foram escritos ontem, como dizia, não é? Uma coisa escrita em 1939, que parece de hoje, sobre o cinema, o Papa escreveu, mas, quer dizer, há 2000 anos também nos parecem textos muito atuais. Portanto, há muitas formas de fazer. E quem tem essa dúvida, penso que deve procurar um subsídio e não pensar, não sei rezar, não penso. Não sei se querem. Eu acho que a oração é o encontro com Deus. E a primeira coisa que nós temos que pensar é, primeiro temos de ter tempo. Porque às vezes as pessoas dizem, tenho muitas amigas, e eu própria, que gostava de saber rezar mais, e chegar ali, entrar numa igreja e sentir logo que estou ali a falar com o Nosso Senhor. Mas depois, quer dizer, se a pessoa nunca para, nunca vai conseguir. Então, em primeiro lugar, é preciso que a gente tenha vontade de parar e dizer, não, quero ter este tempo para estar com Deus. E a oração o que é? É este encontro com o Nosso Senhor, é uma intimidade que temos com Ele. Eu quando não falo muito com uma pessoa e de repente estou perante ela, vai ser mais difícil, não é? Por isso, não há fórmulas, não é? Cada pessoa depois tem a sua maneira de ser. Mas é importante e a mim o que me ajuda muito pessoalmente é ao longo do dia também ter presença de Deus e pensar que, quer dizer, eu não consigo chegar ao pé de uma igreja, pegar num terço e ficar totalmente concentrada e pensar, agora estou ali a falar com ele. É difícil, porque a oração também é um mistério, faz parte da fé, não é? Chegar ali ao sacrário e acreditar que está ali Deus, corpo, sangue, alma e divindade e chegar ao pé dele e contar tudo como estivesse a falar com a minha mãe, que pronto, às vezes é um exercício muito grande, mas que ao longo do dia que me ajuda quando eu acordo e ofereço o meu dia, quando eu me deito. Estes são tudo mecanismos que me vão ajudando, ou antes do trabalho faço uma pequena oração. E esse encontro é muito mais fácil, porque já estou ali preparada. Mas, quer dizer, não há fórmulas. Eu posso contar que a primeira vez que eu fiz um retiro, eu falo imenso. A primeira vez que me convidaram para o retiro foi um drama na minha vida. Disse, não sou capaz, demorei um ano a ir fazer um retiro. E quando fiz, foi incrível. Primeiro porque o silêncio passou muito rapidamente. E depois, acho que também o que custa muitas vezes parar e rezar e estar em silêncio é este conhecimento de nós próprios, que às vezes temos medo, mas temos que enfrentar isso. Mas depois, a partir do momento que enfrentamos isso, é fantástico. Depois é Nosso Senhor a trabalhar. Mas pronto. E depois não podemos esperar para o momento ideal. Muitas vezes eu estou com as pessoas e as pessoas dizem, amanhã é que vai ser, porque amanhã é segunda-feira, começa logo a semana, fica tudo certinho. A minha oração fica toda direitinha. Não, se tens vontade é hoje. Mas é que eu hoje não consigo ir a uma igreja, olha, fecha-te no teu quarto, ou, não sei, mas é que eu estou com os miúdos. Eu uma vez li um livro muito interessante, que era um pai de família, queria rezar, mas a mulher tinha pedido para tomar conta dos filhos. E ele então, os filhos pediram uma história, e ele decidiu contar uma história que fosse a sua oração para com o Nosso Senhor. E pronto, olha,
mecanismo, às vezes. Ora bem, Aqui também vale aquilo a que nos vamos habituando ultimamente, que é a imagem do poliedro que o Papa Francisco Exato. utiliza muito. E em tudo em relação à Igreja, temos que nos habituar que a realidade, e também a realidade cristã, e graças a Deus que é assim, porque o próprio Deus é assim, é um poliedro. Portanto, composto de muitas facetas, e a beleza é essa dimensão. Portanto, os itinerários são muitos, as facetas são muitas. Estamos demasiado habituados à esfera. O poliedro é bem mais bonito. Eu não queria monopolizar, mas já que, diga-me o seu nome. Luís? Não, Obrigado, Ricardo. Falou nas percentagens. Como disse, ando nisto há 40 anos, pelo menos. E já passei por muitos sítios. E por muitos retiros, de várias coisas. E uma das coisas que me tem deixado de queixo caído é a quantidade de gente que chega ao primeiro retiro e chega lá e diz: afinal Deus não era como eu pensava. Deus nunca é como a gente pensa. Não, mas sobretudo Imagina o céu. a quantidade de gente que descobre no retiro que Deus não é mau. Claro. Não sei se já fez essa experiência. Mais alguma pergunta? Pronto. É que senão eu tenho aqui uma engatilhada que não resisto. Não resisto a fazê-la. Só assim. Nós ouvimos falar na oração, ouvimos falar na vida cristã, na espiritualidade, na abertura a Deus e na presença a Deus. E pensamos assim, isto é tudo tão bonito. O problema é a vida que atrapalha. A vida do dia-a-dia atrapalha. Por isso, a gente para rezar tem que se fechar, tem que evitar. Andamos a correr de um lado para o outro, a comunicação social só dizer barbaridades. A minha pergunta é assim, a vida concreta, a vida do dia-a-dia é aquilo que nos separa ou aquilo que nos avizinha de Deus? Posso pegar? Claro? Não, a vida é o contexto da nossa relação com Deus. Não é? Quer dizer, não pode ser fora da nossa vida do dia a dia. Isto não quer dizer que de vez em quando não haja momentos em que nos precisamos de isolar para estar mais. Também é a vida. Mas também é, sim, mas eu digo mesmo que o contexto da nossa vida, as pessoas do nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa família, é isso que é o contexto que eu vou rezar, não é outra coisa qualquer. Não é? É isso que eu tenho que rezar, é aí que a minha relação com Deus se joga. Está bem? Margarida? Então, a vida, eu costumo pensar assim, os dois grandes dons que Deus nos deu é a liberdade e o tempo. De facto, sem liberdade e tempo não havia vida. E muitas vezes eu sou aquilo que faço com a minha liberdade e com o meu tempo. E é impossível separar Deus da vida. Deus é o próprio Criador da vida e é neste contexto que Ele me quer. Às vezes eu estou lá nos Açores com as minhas vaquinhas. De facto, penso que às vezes a pessoa está mais isolada ou está mais sozinha e penso, é aqui que Nosso Senhor me quer e quer que eu seja santa neste contexto. E às vezes eu penso, se calhar eu vejo isso muito com as minhas amigas. A pessoa tem que falar de Deus, quer demonstrar a beleza, como dizia muito bem, a beleza e o amor de Deus, e é muito difícil. Mas não, há sempre qualquer coisa que fica, há sempre qualquer coisa que toca e é uma responsabilidade muito grande pensar que quando Deus me cria, dá-me este tempo e dá-me esta liberdade, o que é que eu vou fazer? E é mesmo deixar-nos tocar por Deus e fazer com que Ele faça maravilhas com a nossa vida. Não há nada melhor. Eu costumo às vezes pensar que quando nós deixamos tudo nas mãos de Deus, é mesmo um descanso enorme, é mesmo uma esperança. E muitas vezes eu pensei, será que estou a fazer bem feito? Ou será? Uma vez ouvi, não sei se era uma carmelita que disse que, pronto, olha, o Nosso Senhor é o meu marido. Eu, de facto, quando eu discuto com ele, sei sempre que ele tem sempre razão, pronto, é a melhor coisa. E às vezes é nisso que Quem é que foi isso? Quem é que foi? ainda percebi isto foi dito no programa da ópera, em que elas estavam a falar de fertilidades e coisas, e ela disse, não, mas ao menos eu sou casada com um marido que, pronto,
Melhor que muitas coisas na vida. Pronto. Ok. E é isso. Deixar-nos trocar. Bom, eu acho que, pronto, aqui a mesa já disse aqui aspectos muito importantes. Portanto, a questão era a vida concreta é o que nos separa ou o que nos avizinha de Deus. Para mim, também claramente é o que nos avizinha de Deus. Quer dizer, a vida concreta nunca pode ser aquilo que nos separa, porque se a vida a temos, porque Deus nos a dá, portanto, obviamente que portanto, isso nos aproxima de Deus. Os desafios aproximam-nos de Deus, por isso só nos podem aproximar as dificuldades, os sofrimentos, as alegrias, a felicidade, tudo nos aproxima de Deus. Tudo depende do prisma como nós vemos as coisas, não é? Portanto, se eu as vejo como dificuldade e fico deprimida, e fico triste, e fico fechada, pois não estou a reagir para estar próxima de Deus, não é? Se eu tenho um momento alegre, mas também não o partilho com os meus amigos, não o vivo, não deixo sentir no meu coração esse momento alegre, também não estou próxima de Deus. Portanto, eu acho que, obviamente, a vida nos avizinha. Agora, hoje diz, mas realmente nós não temos tempo, porque realmente eu não consigo rezar, não tenho tempo. E eu agora vou aqui recordar também as palavras de uma formadora que também conheci há pouco tempo e que gostei imenso da versão que ela disse. Ela disse, não venham cá dizer que não têm tempo. Se querem dizer que não têm tempo, têm que acrescentar. Assim, e eu não tenho tempo para fazer isto porque prefiro usar o meu tempo para fazer aquilo. Completem a frase. Não quero dar frases incompletas. Isto é completamente verdadeiro. Não é? Pronto, às vezes aos meus alunos também digo, quer dizer, vocês não podem dizer que não têm tempo. Não têm tempo para estudar. Porque preferem estar a fazer outra coisa. Quer dizer, toda a gente tem 24 horas. O tempo é igual para toda a gente. O meu tempo não é maior do que o de outra pessoa. Portanto, toda a gente tem tempo. Tem o mesmo tempo. Portanto, agora depende daquilo que eu quero fazer com o meu tempo. E aí está a grande diferença. Aqui a Margarida, não é? Estava a dizer que de manhã as pessoas têm a ver o Facebook e as notícias. Pronto, realmente é uma coisa que me faz muita confusão. Como é que... Então, peço desculpa. Pronto, que cada pessoa obviamente fará as suas opções, mas lá está. Se calhar ali 20 minutos, que eu fico com a minha cabeça completamente aturvada com tanta notícia, em vez de estar a pensar, se calhar focar-me no meu dia como é que vai ser. Não é? Se calhar pôr-me à disposição daquilo que Deus quer de mim. Não é? Pronto, lá está. Isto tudo depende das opções que nós fazemos, mas eu acho que só nos pode aproximar de Deus. Bem, vamos cumprir o horário. Na base da pergunta estava uma proposta que eu ouvi a um professor meu que nos propunha, ao falar nestas coisas, ele estudava muito a mística, tem um livro fabuloso sobre a fenomenologia da mística, e uma das propostas que ele faz é que nós cada vez mais caminhemos por aquilo que ele chama a mística do cotidiano. Ou seja, encontrar o mistério de Deus a romper nas coisas mais concretas da vida. O abraço que se dá a um amigo, no tal encontro, e essa mística do cotidiano é capaz de depois dar-nos aquele ar de família, aquele horizonte da presença do mistério que nos habita e sustenta a existência. Muito obrigado pela vossa presença. Agradeço também a presença do Sr. Dom Ilírio, o Bispo desta Diocese, que está aqui. Muito obrigado por receber em sua casa. Obrigado.